nossa leitura hoje, na segunda lição, está em 1 de João. Nós vamos estudar as cartas de João. Então, hoje nós vamos estudamos a pessoa de João, e hoje nós vamos entrar nas cartas. Primeira carta de João, nós vamos ler os 4 primeiros versículos. Abra a sua lição de número 2. O tema da nossa lição. Só os animados. O tema da nossa lição. Glória a Deus. 1 de João 11, 1, de 1 a 4, mas vamos lá para o versículo-chave. Versículo-chave, 1, 2, 3. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 1 de João 1:3. O alvo desta lição, levar o aluno à compreensão da experiência de comunhão plena com a igreja e com o Senhor, de modo a desejar compartilhar sua fé com os outros. Vamos para a leitura bíblica, 1 de João 1, de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A igreja encerra com o versículo 4, 1, 2, 3. Palavra de Deus. O Senhor seja com todos nós. Deus abençoe. Tome assento. Em nome de Jesus. A irmã Lucimar está de viagem também, né, irmã Lucimar? Fica de pé, irmã Lucimar. O Cláudio e a Sônia também não estavam nesses dias vindo por causa da assistência que estavam dando. A Regina, fiquem sob os pés. Quem mais? Tem mais gente aí? Me ajuda. São bem-vindos os nossos irmãos de volta à família? Se sim, vamos dar glória a Deus. 1, 2, 3. Glória a Deus. Tome assento, sintam-se bem. Meus irmãos, a comunhão que nasce no verbo da vida. O que é comunhão? De simples modo, é um povo que está junto. Não é? E nós, como seres humanos, nós gostamos de ajuntamentos, né? Mesmo as pessoas que não têm Deus, mesmo os ajuntamentos com pessoas difíceis de lidar, de socializar, mesmo as difíceis, elas têm suas sociedades, não é? Você pode observar que lá no complexo alemão, os bandidos fazem festa e gostam, e se reúnem, manda bala para cima. A festa deles é meio esquisita, esquisita a nós. A nossa festa para eles também é esquisita, né? E aí nós temos diversos. Quando eu era desse mundo, que eu não sou mais e nunca mais vou ser, graças ao bom Deus, nós tínhamos uma equipe, chamava Moci Baderna.
60 e tantos componentes. Quando vocês estão com calor, né? Divino, liga lá, que o povo está banando. Tem uns irmãos mais de idade que banam mais. E aí, meus irmãos, 60 e tantos componentes, cada final de semana, misericórdia. E aí fazia muita coisa, alugava trio, fazia gincana no meio das ruas da cidade, umas coisas de doido. E aí, aqueles ajuntamentos, às vezes pessoas no mundo também alugam uma casa no final de semana, vai tudo para dentro daquela casa e faz aquele ajuntamento. Porque isso revela o quê? Que o ser humano, ele precisa de outros. Ele precisa estar junto, ele sente essa necessidade de estar junto, independente se é para o bem ou se é para o mal. Do outro lado, se comunhão não é a marca única daqueles que estão no Evangelho, mas de todas as pessoas, há, porém, algo que faz diferença entre os ajuntamentos naturais e a comunhão verdadeira. Que diferença há entre esse ajuntamento natural com essa comunhão verdadeira? É o que nós vamos ver. A comunhão em torno do Pai, a comunhão estando no Pai, é uma comunhão que traz resultados eternos, resultados maravilhosos. A ausência desta comunhão na vida de alguém que está em Cristo, porque o confessou, a ausência dela faz muito mal. Nós fomos chamados, vocês estão prestando atenção? Nós fomos chamados para fazer parte. Para fazer parte. Os bandidos não gostam quando faz uma festa e que falta o bandido fulano de tal, se é do grupo deles. Sim ou não? Quem é o crente que veio hoje de manhã para a escola bíblica? Sim ou não? Quando nós fazemos um ajuntamento na nossa família de 12 irmãos, vieram 11, faltou um, eles ficam de mal com um, acha ruim. Sim ou não? E às vezes o ajuntamento da igreja é mais difícil, porque nós temos um adversário contra essa comunhão. Porque o adversário muitas vezes é mais inteligente do que nós, nesse caso. Nós dizemos que não precisamos estar no meio. O diabo sabe que estando no meio a gente cresce. Você entendeu essa parte ou não? O diabo sabe que se a gente fizer parte, a gente cresce. E a gente vive dizendo, não, que o povo fala demais. Irmãos, agora vamos lá. Vocês estão prestando atenção, não estão? Qual desses ajuntamentos não tem quem não fala? O ajuntamento dos bandidos tem quem fala demais? O ajuntamento da sua família tem quem fala demais? E por que a gente vai nesses, mas não vem neste? Não. Aí no ajuntamento da sua família não tem aquele que você não vai muito com a cara dele? Sim ou não? Seja honesto. Você já lembrou de alguém aí. Mas você não suporta? E por que no meio do cristianismo, não? Se nós temos, lá na família não tem regras. Deus nos deu, suportai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém te amaldiçoar, abençoa. Orai pelos que vos perseguem. Nós temos regras para comunhão. Por que Deus nos deu regras para comunhão? Por algumas coisas especiais, mas entre outras, porque Ele quer que a comunhão continue. Entendeu? Não. Porque Ele quer que a comunhão continue, tem que ter comunhão.
Porque onde há comunhão, há um mover espiritual de vida. De vida. Glória a Jesus. E aí, nós vamos entrar aqui para a lição, no tópico primeiro, o tópico 1, raízes, só os crentes. Qual que é o tópico primeiro? A partir de agora para frente eu vou falar só com os crentes, tá bom? Raízes da verdadeira comunhão. Primeiro subtópico, experiência real e pessoal com Jesus. Aí que está. Apenas aqueles que tiveram uma experiência real e pessoal com Jesus podem promover a comunhão verdadeira. Então, enquanto não há essa experiência, não há como promover uma comunhão sincera. Lembra quando Jesus nos salvou? Nós temos que, falando de raízes, voltar às raízes da nossa conversão para entender como que é, porque o problema nosso é crescer muito. É ter muita experiência, talvez um dos maiores problemas da igreja de hoje é o amadurecimento. Não, agora eu sei como é que é, já passei por isso. Não, eu já fui bobo assim. Só que foi bobo, mas agora não tem comunhão, essa liga espiritual. Quando olhamos para a raiz que Jesus nos converteu, irmãos, a gente olhava para os outros com misericórdia. Sim ou não? Por quê? Porque Deus teve misericórdia de nós. Aí a gente chegava cheio de tanta gratidão por ter sido alcançado, que a gente não tinha coragem de pensar certas coisas, de falar certas coisas, porque Ele nos alcançou. O outro não é digno de estar ali, como também eu não sou digno de estar aqui. Nós todos somos alvos da misericórdia. Uma das coisas gostosas, e eu quero que Deus guarde isso na minha alma, né? Eu não sou pastor, eu estou pastor. Eu sou servo. A gente tem que entender isso. Eu estou aqui nesse altar pregando a palavra de Deus, do jeito que a característica que Deus me deu, eu apanho muito por causa desse tipo de característica que Deus deu, mas eu não me esqueço que eu estou aqui porque Ele me tirou de lá. Eu ainda sou aquela pessoa de 17 de setembro de 93, 20 horas e 10 minutos, numa reunião, um cachaceiro, que foi liberto naquela noite, pela misericórdia de Deus, tudo que não prestava foi arrancado dele naquela noite. Eu sou aquele que a misericórdia de Deus me achou naquela noite. Não é porque eu tenho 30 anos que isso aconteceu, vai fazer 31 esse ano, se Deus quiser, que eu sou alguma pessoa diferente. Não, eu sou aquele que Deus resgatou. Isso aqui não estou falando por outro motivo nenhum, é para sempre guardar na minha cabeça que eu não sou digno de ter o que Deus me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que deu, então pertence a Ele. Eu sou aquele que Deus resgatou naquela noite. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então não pode um tempo de cristão querer me fazer pensar que eu sou melhor do que os outros, ou que eu não posso, ou que eu não devo, ou que essas coisas absurdas. Por isso que a comunhão, ela tem que ser trazida aos nossos corações. Eu creio que essa lição vai me curar e vai curar você de muitas coisas, porque nós temos a mania de, na caminhada, guardar as coisas ruins e esquecer das coisas tão boas, que são muito mais que as ruins que aconteceram conosco.
E entender que as ruins que aconteceram conosco, Deus não estava dando traumas de comunhão. Ele estava dando experiências para a comunhão. Porque Jesus não quer que a comunhão seja interrompida. Ele quer que a comunhão cresça. Escute, eu gostaria muito que você entendesse isso. Deus quer que a nossa comunhão não seja interrompida, mas Ele quer que a nossa comunhão cresça, amadureça. Nós temos que parar com esse negócio de não vou por causa daquilo, porque eu vou porque Jesus me salvou, eu vou porque eu tenho um papel a cumprir nesse meio. Pelo amor de Deus, entenda isso em nome de Jesus Cristo. Eu chego lá, já vi uma pessoa amargurada por causa de alguns resquícios, né, de comunhão. Eu vou lá só para eles me julgar. Tem quem julga no meio de uma comunhão? Sim ou não? Aqui na igreja? Lá na sua família? Lá nos bandidos? Lá no exército? Na escola? Sim, tem quem julga em todo lugar. Agora, eles são a maioria ou a minoria? Por favor? E aí a gente valoriza a minoria e desvaloriza a maioria. Nós valorizamos os poucos erros e tiramos os olhos dos tantos acertos. Quantas vezes nós fomos ajudados porque fazemos parte? A cesta básica chegou, o valor chegou, os irmãos pegaram a batalha na oração. Vamos orar, você vai vencer. A igreja se preocupou, sim ou não? Quantos já passaram por isso? E por que que a gente lembra só de uma coisa ou outra que aconteceu? Estamos falando verdades? Você acha que isso é pesado o que eu estou falando aqui? A gente pega muito a coisa errada e traz para nós. Nós somos garis do diabo. Olha que tema de mensagem maravilhosa. Os garis do diabo. Vou pregar nessa noite. Só 3, glória a Deus. Acho que não vou pregar não. O gari faz o quê? Recolhe lixo. Tem gente que faz isso para si. Onde vai, recolhe lixo. É um gari do diabo. Olha que coisa linda. Aí você vai eu não estou aqui diminuindo os garis. Nunca, porque eles são abençoados e fazem um serviço honesto. Eu estou fazendo uma comparação. O que um gari faz? Ele recolhe o lixo e leva lixo para o lixo. Se você quiser achar lixo, ele sabe direitinho onde está. Nós temos que parar de recolher os lixos. Nós temos que ser um outro tipo de gente. Tem gente que pega lixo e faz uma reciclagem. E faz do mal algo bom. Algo ecológico. Algo que não vai fazer mal. Nós temos que aprender a pegar o mal e fazer do mal o bem. Nós temos que aprender com as experiências ruins que nós tivemos para promover experiências boas daqui para frente. Alguém chega para você atirando lixo, você olha com a sua experiência para esta pessoa, as experiências que você teve, e diz: eu entendo isso, eu já sei como agir. Minha irmã, tá bom, Deus abençoe, vamos orar por isso. E você não pega o lixo.
Amém ou não? Porque, escute bem, você sem a comunhão vai morrer. É na comunhão dos santos que a vida vem, que o renovo vem. Você quer depois nós vamos entrar aqui também um pouco mais, mas só adiantando para a gente entender. Você quer uma prova disso, desse negócio de comunhão que fortalece? Quando a gente vem para a igreja para adorar Jesus no meio do povo. Aí o povo está adorando, a gente adora junto. O povo está dando glória, a gente dá glória junto. O povo está ouvindo a palavra, a gente ouve junto. A gente volta para casa edificado. Mas se você fizer isso sozinho, essa edificação ela fica de 30% a 40%. Porque não tem a vida poderosa no corpo movendo. Toda vez que a igreja faz parte, um membro faz parte, ele está recebendo a saúde do corpo. Você está entendendo? Glória a Deus. A igreja é a comunhão dos salvos, o corpo vivo de Cristo. Enquanto não temos uma experiência pessoal e profunda com Deus, não há o que dizer ao mundo. E não há comunhão verdadeira para ser compartilhada. Quando eu faço parte dessa comunhão, a vida de Cristo salta para quem está perto. Olha que coisa linda. Olha como é bom. Sabe a oração que a minha mãe fez quando era espírita? Minha mãe era espírita kardecista e espírita de linha baixa. Vamos falar assim. Hoje não podemos falar muita coisa pela transmissão, né? Uma coisa de doido. Mas a minha mãe tinha uns contatos com as entidades bem doidas. A minha mãe, uma vez, ela entrou na igreja dos crentes. E ela assistiu um culto e viu os jovens cantando naquele culto. E ela foi contagiada. E ela fez uma oração dentro da igreja dos crentes. E sendo quem ela era, no sentido da religião dela. E ela disse assim: oh meu Deus, eu queria pelo menos um dos meus filhos num lugar como este. Aqui ele aqui, ó. Lamassura Kamai. Aleluia. Porque a comunhão contagiou minha mãe. E ela deixou nascer um desejo no coração dela. Nossa comunhão tem que melhorar, meus queridos irmãos. Jesus fez uma oração, né? Muito extensa, profunda, em João 17, que nós chamamos, teologicamente, de oração sacerdotal. E Jesus disse: Pai, que eles sejam um. Como eu, olha a referência da unidade. Como eu e tu somos um. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Essa comunhão faz o mundo saber que tem Cristo em nós. Mas é preciso entender, nas raízes da verdadeira comunhão, que eu tenho que ter uma experiência real e pessoal com Jesus, e um testemunho pessoal disso. É o que João está fazendo aqui. Nós vimos Ele, nós estivemos com Ele, nós estávamos com Ele. Por meio do testemunho dos crentes, uma pessoa pode chegar ao conhecimento da verdade em Cristo, nascer de novo, ser introduzida no corpo de Cristo. E é desse modo que acontece a comunhão dos salvos. A comunhão, meus irmãos, ela é feita de unidade no meio da adversidade. Entendeu? Nós somos diferentes, não tem como. Estou vendo ali a pastora Neide e a irmã Sebastiana, diaconisa, nossa mãe aqui, exemplo a nós. Deus abençoe, irmã Sebastiana, que amamos muito, muito, muito.
Glória a Deus. Elas são diferentes. Não é de idade que eu estou falando. Personalidade, cultura, formação, elas são diferentes. As escolhas delas, muitas vezes, a maioria, elas são diferentes. Está lá o Cláudio e a Sônia, casados há muitos anos. Devia ter casado aqui. Fizeram curso de noivo, encontro de casais há muitos anos conosco. São diferentes mesmo estando tanto tempo juntos. Eu e Vilce, vamos fazer 30 anos, se Deus quiser, de casado. Eita, Deus tem te dado graça, irmã. Aleluia. E aí, o Edmundo estava lá na época. Edmundo converteu na Donep. Eu era presidente. Aí aquele irmão cheio de coisa. Tem umas coisas que ainda precisa perder, precisa. Mas nós temos as nossas diferenças mesmo 30 anos. Olha lá, irmão Zé Paulo e Kalina. Quantos anos juntos, irmão Zé Paulo e Kalina? 53. Lá vem as bodas de diamantes. 53 anos, mas são diferentes. E quando a gente vai ficando assim mais novo, irmão, as diferenças vão assim, aparecendo mais. Eu estou notando isso. Agora, porque eu estou notando diferenças, eu digo que não vou andar mais com ela? É um absurdo, sim ou não? E nós somos um corpo. Pode a mão, notando, porque a minha mão, por exemplo, tem uns cabelinhos brancos surgindo na minha mão. Vocês pensam num trem desse? Uns cabelos brancos aqui assim, ó. Tem uns que eu creio que não vai ter cabelo branco, irmão. Vai cair tudo, né? Aí a mão está ficando diferente. Tem hora que aparecem umas ruguinhas na mão, está ficando diferente. Mas por causa disso, o braço vai desprezar a mão. Quando Jesus fala do corpo de Cristo, meus irmãos, ele está falando de coisas profundas demais, né? Quando Paulo está falando lá em Romanos 12 sobre esse corpo ligado, né? A Jéssica não pode dizer de maneira alguma, eu não preciso do Derek, é um corpo ligado. Tem hora que essa mão é esquisita, tem hora que a mão... Aí, como diz o português, fala, é cara mesmo, né? Aí a cara vai dizer para a mão, ó, sai desse corpo que eu não te quero mais. Não é assim. Nós somos interdependentes. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso que você me passe raiva. Vamos lá na outra parte. Porque tem hora que fala assim, eu não preciso, você me passa raiva demais. Você precisa aprender a ser gente. Precisa aprender a ter domínio. Ou não é? Aí, Estênio, você fala para Deus assim, Senhor, me dê paciência. A Bíblia diz que Ele vai dar o que para Estênio? Tribulação. Por quê? Porque Ele quer uma coisa boa que é produzida por coisas más. Geralmente as coisas boas em nós são produzidas por coisas más. Eu pedi para Deus paciência, Ele me deu tribulação. Eu pedi para Deus inteligência para resolver questões, Ele me deu problemas, eu estou cheio de problemas. Quando você vai fazer lá um curso de engenharia, seja mecânica, seja o que for, eles vão te colocar diante de problemas. Então não é hora de fugir de situações, é hora de nos revelar nas situações. É hora de crescer nas situações, é hora de vencer aquilo que precisamos vencer na comunhão dos santos, porque é unidade na diversidade. Cartas de João para hoje. Vocês têm esse
Na revista de vocês tem essa parte também? O que está escrito aí? A pergunta para você que estuda a Bíblia em uma escola bíblica é se de fato você já teve um encontro pessoal e profundo com Deus. Algo real que você pode comunicar aos seus vizinhos, colegas e trabalho, parentes e amigos, acerca de Jesus, do Jesus histórico, que era desde o princípio o verbo da vida. Você já teve esse encontro com Jesus? Aí eu vou fazer uma pergunta para nós entendermos o nosso nível da caminhada cristã. Você perdeu o encontro? Você está perdendo o encontro? Ou esse encontro está sendo renovado? Entende o porquê da pergunta? Nós estamos olhando para a lição. Quando nós tivemos o encontro que nosso coração foi purificado, a comunhão era simples. E nós não tínhamos julgamentos, né? Eu falo para vocês aqui, quando Jesus me converteu, que eu entrava na igreja, assim que eu olhava, irmão, para mim tudo era santo, para mim tudo era anjo. Aquele sentimento assim, nossa, meu Deus. Quando eu olhava para o altar, a pureza, olhar para aquele, meu Deus, aqueles homens santos, será que algum dia eu vou subir naquele altar tão cheio de glória, de graça, de vida? Só que o problema é que na nossa caminhada a gente vai se deixando sujar. Aí aquele que deveria receber cada vez mais e continuar crescendo, vai se sujando. E o problema de sujar, preste atenção por favor, o problema de sujar é que a gente pensa que todo mundo é sujo porque encontrou um sujo. Esses desigrejados que levantam contra as igrejas, que falam que tudo é sistema de homem, que não sei o que, não sei o que, eles não têm noção do que estão fazendo contra Jesus Cristo. Porque a igreja é de Jesus. E aí generaliza porque passaram por seus traumas e dificuldades. E agora nenhuma igreja é igreja mais para eles. Tudo não vale nada. E isso é o grande problema de ter tido encontro com Deus e deixar-se sujar. Se lave no sangue de Jesus. A coisa mais gostosa é ter um coração puro, um coração limpo. Ah, mas se eu deixei de ser bobo. Não, volte a ser bobo, mas volte a ter comunhão com Deus, volte a ter alegria, volte a ser renovado. Deixa de ser inteligente e começa a ser sábio, para ter vida de Deus na sua vida. Está entendendo? O que o segundo tópico diz? Não, peraí, eu esqueci. Só para os crentes. 1, 2, 3. A comunhão verdadeira reflete a vida de Deus em nós. Preste atenção agora, olhando de novo para a metáfora do corpo. Está vendo minha mãozinha? Vocês ainda conseguem ver? Está vendo? Se você olhar para a minha mão de perto, olha para a sua mão, vai. Sua mãozinha, olha. Tem umas mãos que estão meio amareladas. Tem umas que estão meio assim, cheias de chumbinho, assim, parecendo que está cheio de chuvisco. Tem umas que estão vermelhinha. Tem umas que estão branquinha. Mas sabe o que é comum que nós estamos vendo? Olha aí para sua mão. Sabe o que é comum que nós estamos vendo na nossa mão? Que ela está viva. Sim ou não? Agora corta essa mão. Põe ela de lado. E deixa passar um pouquinho. O que vai estar? E o semblante? Você não vai achar vida nela. Ela vai começar a ficar bem branca ou amarelada. Só que é aquela coisa de fúnebre, de morto. Sim ou não? Você é um membro do corpo de Cristo.
quando nós estamos nesse corpo, escute isso, preste atenção, meus amados. Quando nós estamos no corpo, a vida do corpo resplandece em nós. Falando isso do ponto de vista espiritual. Nós temos uma cabeça, a cabeça é Cristo. E esse corpo tem um espírito, o Espírito Santo. E essa vida resplandece em nós. Mesmo os mais fracos continuam caminhando e vencendo. Os mais fracos. Porque tendo pouca força, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Porque você está no corpo, você está continuando no corpo, a vida está em você, a força ainda está em você. Muitas vezes você diz, não consigo mais, mas continuou e está aqui. Porque a vida do corpo nos mantém. Entende isso ou não? E aí, quando nós estamos no corpo permanentes, resplandece em nós. Aparece em nós. Reflete em nós. Assim. Aí, vamos lá, para uma situação prática também. Já viu quando alguém começa a se afastar de Deus? O semblante da pessoa vai manchando. A gente vê o semblante manchado. É interessante, né? É a mesma pessoa, no mesmo corpo, na mesma situação, mas a gente olha e vê manchado, apagado, vai perdendo vida. É como se a pessoa... Já viu uma pessoa que se desviou de Deus? Quando você encontra a pessoa, você olha assim, não tem aquela... Porque a vida está no corpo. A vida não está em mim, a vida está no corpo. Você entende isso? E a vida no corpo faz com que eu viva, resplandeça. Então, irmãos, é aí que acontece a diferença entre a comunhão verdadeira e o ajuntamento natural. Então, irmãos, quando há um ajuntamento natural de pessoas naturais que não tiveram encontro com Deus, você vai lá na sua família, você olha, é até bonito, não é? Assim, lembrar do irmão, abraçar a mãe, a tia, o tio, é até legal, mas está aquele negócio assim esquisito. É interessante porque é meio paradoxal, né? Você ama aquelas pessoas e elas realmente moram no seu coração, você tem um amor muito especial por eles, mas não tem a liga. Aí você vai numa reunião de pessoas que professam a mesma fé. Meu Deus, parece que é eles que são. Vida. Diferença entre comunhão natural e comunhão espiritual. A comunhão natural é passageira, a espiritual é eterna. É uma comunhão para a vida toda. Eu te aconselho a voltar a uma comunhão mais próxima com os irmãos, com o movimento da igreja, com aquilo que é a igreja. É isso que nos fortalece. Cada vez que você vai se afastando disto, você vai morrendo. Já viu aquele vídeo lá que o leão fica lá na espreita? Fiz uma cara de leão agora. Fica lá na espreita, aí aquele tanto de zebra aparece. A zebra é preto com branco ou branco com preto? Depende de quando ela nasceu, né? Aí o leão está olhando assim, aí a zebra daqui um pouco vai se descuidando e vai se distanciando do rebanho. É aquela que o leão começa a olhar. E ele vai negociando a bichinha. Quando ela dá uma afastada legal para ele saltar sobre ela, ele vai atrás. Isso no mundo espiritual é muito bem. Vai saindo do meio da convivência,
vai dizendo que ninguém presta, que ninguém olha, isso é uma coisa tão satânica, que eu mesmo falando sobre isso, muita gente não abre os olhos sobre isso, continua sendo do mesmo jeitinho, e vai se afastando do rebanho. Daqui um pouco, é fácil para o diabo convencer o contrário. E por que é mais fácil ganhar uma alma para Jesus do que um afastado para Jesus de volta? Porque a alma para Jesus, irmãos, ela tem uma sede de Deus, ela tem uma vontade de não ser enganada e de encontrar, de uma forma ou de outra, até o ateu. Agora, aquela que foi decepcionada, se ela continua decepcionada, ela quer distância. E ela não está nem aí se ela está deixando Deus ou não. Porque cauteriza a mente. Essa lição é boa, hein? Se aproxime em nome de Jesus Cristo. Ame os seus irmãos. Tenho certeza que se você for acometido de qualquer problema, essa igreja vai te abraçar e vai orar para você todo dia. Aonde você vai achar isso? Agora preste atenção em outra coisa. Tem gente que, por causa das suas interpretações loucas, começam a acusar a igreja, que a igreja é muito pesada, que é muito isso, muito aquilo. Não é que a igreja é pesada como nós falamos na terça-feira. É que a pessoa não quer saber disso mais. Porque enquanto quer saber, é gostoso, é maravilhoso. Essa igreja me ajuda a ser mais crente. Essa igreja me ajuda a ouvir palavras que eu preciso ouvir. Essa igreja não sei o que. Porque ela está com interesse. Quando perde o interesse, essa igreja quer saber da minha vida. O que essa igreja tem a saber com a minha vida? O que seu pastor tem a ver com a minha vida? O que esse pastor não sei o quê? O que não sei o quê? Porque aí já é um ambiente de revolta. Sim ou não? Ah, pastor, só essa igreja que é séria? Eu falo que é só essa igreja que é séria, irmãos. Vocês já me ouviram pregar isso? Que só quem faz parte dessa igreja é que vai para o céu, que não sei o quê. Eu prego contra isso. Ainda falo que as pessoas interpretam isso com falta de educação, mas eu estou sendo sincero. Se você não gosta dessa igreja, procura outra. Mas lá, seja fiel, seja crente de verdade também. Então, não tem a ver com isso, só que a gente arruma argumentos. Agora, vem para a comunhão, faça parte. Você vai começar a defender os irmãos ao invés de acusar. Está gostando, irmão? Então, a comunhão verdadeira e o ajuntamento natural tem diferença. Presença de Deus e comunhão verdadeira. Irmãos, bendita a comunhão dos nossos dons e talentos que recebemos no derramar do Espírito Santo entre nós, nos unindo em amor, na fé, na esperança, na sua graça abençoadora. Quando a gente reúne e começa a adorar, essa glória se derrama. É na comunhão de nossos dons e talentos, só na minha observação aqui, que eu fiz, é na comunhão de nossos dons e talentos que nos fortalecemos como corpo de Cristo. Estar em comunhão com o Senhor ou com os nossos irmãos e irmãs em Cristo é entrar em uma outra velocidade, no ritmo que o Espírito de Deus prepara para todos os que são chamados filhos de Deus. Irmão, quando a igreja começa a adorar, dar glória a Deus, que a gente entra nesse meio de adoração, irmão, a gente salta lá no céu. Ou não é assim? Presença de Deus é que faz a diferença, uma enorme diferença em nós e no meio de nós. Ele está no meio de nós, Ele está em nós. Aí tem uns que inventam história, né? Não, Deus me tirou das igrejas e me pôs no monte porque ninguém me entende. Qual que é a pessoa mais pura, mais santa, mais cheia, mais ungida, mais tudo de bom que palmilhou nessa terra? E ele sentava à mesa com os pecadores e comia. E ele juntava os 12, juntava os 500,
Ajuntava os 5.000, os 15.000, os tantos mil. Tinha os seus momentos de oração, de jejum, de separação. Aí, por exemplo, eu quando eu vou me separar para Deus, em algumas circunstâncias e tal, que alguém me procura, eu fico bravo. Meu Deus, eu quero orar. Aí Jesus separava para orar, a multidão aparecia, ele ia atender a multidão. Sim ou não? Nós precisamos aprender, não sabe? Ai, Jesus, tem misericórdia de nós, nos perdoa. O mais santo de todos fazia parte. Aí alguém quer se achar bom demais, não pode fazer parte. Tem uns que diz que o anjo falou que vai servir até a Santa Ceia no monte para a pessoa. Vocês acreditam nisso? Não, o anjo falou que vai me dar ceia no monte. Esse anjo aí está com problema. Talvez um anjo abraça a pessoa e diz, eu te entendo, eu também fui rejeitado. Anjo, como que você foi rejeitado? Me lançaram do céu, eu caí no inferno. Né? Cuidado com esses anjos. Porque tem anjos e anjos. Esses são os caídos que chamamos de demônios. O anjo do Senhor nos leva à comunhão dos santos. Cartas de João para hoje. A pergunta que se faz à igreja é: até que ponto nossos cultos, nossas escolas bíblicas, nossas reuniões administrativas, nossos acampamentos e passeios refletem claramente a presença de Deus, de tal maneira que se evidencie com clareza a diferença que há entre a comunhão dos salvos e os diversos ajuntamentos daqueles que ainda não foram alcançados pela graça do Evangelho de Cristo. Cada culto nosso, cada reunião nossa tem que ter manifestação da presença de Deus. Tem que ter. Nós temos que tirar de nós esses bloqueios, essas barreiras. E deixar Deus fluir através dos seus canais. Vamos chegar aqui e ser puro, adorar, dar glória a Deus. Não sei o que a Vilcelene falou para a Sara, que a Sara é nosso exemplo de adoradorinha, né? Falou para a Sara, não sei, eu não estou nem aí, mãe. Eu chego lá, desligo tudo, não estou nem sabendo quem está perto de mim, vou adorar. É isso que a gente tem que fazer no sentido puro, não é? Porque nós estamos em comunhão, mas eu não posso deixar que o irmão influencie minha adoração. Então, se eu adorar, eu posso influenciar o irmão para adorar também. Mas uma adoração que leve a minha alma ao Senhor e não uma exposição de atitudes. Não é? Eu não posso ter gestos para atrair a presença. Eu tenho que ter a presença e, por causa disso, gestos diante de Deus. Entende a diferença? É daqui para lá quando se diz adoração. É uma escolha, uma decisão. A comunhão verdadeira produz. É isso. Você entende ou não? Você já conseguiu chegar a esse entendimento? Jesus disse uma coisa tremenda, entre maravilhosas outras, né? Quando você vai falar assim, irmão, que por exemplo, o pastor Edson falou uma verdade e que eu achei muito interessante. Não é falou uma verdade, ele falou uma entre outras. Porque senão parece que ele só falou aquilo, né? Tem que estar sempre ligado para que não rechace o outro, as outras coisas. Agora, olha o que Jesus disse em João 15, eu sou a videira, vocês são os ramos. Ele está falando de comunhão ali, vocês têm que estar ligados em mim. Se vocês estiverem ligados em mim, vocês vão produzir fruto, mais fruto e mais fruto ainda, só vai crescer, permanecendo em mim. 8 vezes ele usa em 11 versículos
8 vezes a palavra permanecer e estar, porque é o segredo da vida cristã. Então, se eu permaneço, uma coisa natural que vai acontecer, vou produzir fruto. Não é produzir fruto para permanecer, é permanecer e assim produzir fruto. É isso que João está dizendo aqui nesses versículos que lemos. Olha o que João está dizendo. O que era desde o princípio, que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ele não está dizendo, tivemos um encontro, por isso abrimos os olhos. Não, eu tive comunhão, eu toquei nele. Ou ver é mais que ouvir, sim ou não? Sim ou não? Eles ouvi, vi e toquei. Toquei é mais que ver. Uma coisa é você ver e não poder tocar. Agora, quando você toca, você está ali, numa comunhão. E ele disse, eu toquei na palavra da vida, na vida eterna que encarnou. Nós tivemos em comunhão com eles. Aleluia. Essa comunhão que trouxe vida para os apóstolos, que eles nos anunciaram essa verdade, nós temos que ter comunhão com eles nele. A verdade do encontro com o Senhor, se é que eu estou sendo claro nisso, é a partir de um encontro verdadeiro. Então, como não perder a comunhão? Não perdendo o encontro, não perdendo essa vida cristã nele, essa vida de comunhão com ele. Primeira comunhão é com ele, primeiro toque é nele, primeira vida é nele, e assim espalha de maneira horizontal o que eu alcancei no vertical. Eu costumo dizer, nos temas que eu prego para casais, eu já ministrei aqui, comunicação no lar, né? Temos 3 matérias em comunicação no lar, extensas a respeito disso, e eu digo, sem comunicação não há união, não existe união. Por isso que quando Deus quis dividir o povo lá na Torre de Babel, o que ele fez? Confundiu as línguas, para que não houvesse comunicação. Sem comunicação não há união, não há unidade. Então eu tenho que estar bem, primeiro, em comunicação com Deus. Eu tenho que ter uma vida de oração com Deus. A minha comunicação com Deus é na oração, na intimidade. Entra para o quarto, fecha a porta e o vosso Pai que está em secreto vai te ouvir, vai te ver e vai estar com você nesse quarto. E aí eu tenho que ter uma comunicação com esse Deus, e eu tenho que ter uma comunicação interpessoal, uma comunicação com quem está próximo de mim, ou com quem eu convivo. Se eu quero estar bem na empresa que eu trabalho, comunicação com os meus chefes, sim ou não? Comunicação com os clientes, comunicação com os que estão em torno de mim, comunicação. Agora, uma coisa é fatal: se eu não estiver bem comunicando comigo, uma comunicação interpessoal, comunicando comigo, eu não estou bem com Deus e nem com os outros. Nós vivemos conversando conosco o dia inteiro, já notou ou não? Eu quero te dizer que você é um doido desvairado. Você conversa com você o dia todo, né? Tem uns que já vai fazendo isso bem abertamente. Já sai, vai assim, porque não sei o que, já sai na casa conversando. Mas, na verdade, você já conversava com você há muitos anos, agora você está externando isso, né? Vai cuidar das plantinhas? Minha florzinha, Mariqueta, como está você? Você amanheceu bem? Parece doido. Quem aqui conversa com planta? Aí tudo doido, está vendo? Planta não ouve. Ouve, pastor. Eu já fiz uma experiência. Quando a gente conversa, ela fica mais verdinha, mais bonita. Se a gente parar de conversar, ela vai murchando. Aí, verdade, né? Vocês é tudo doido. Então, nós temos que ter um diálogo saudável conosco. Só que tem momento que esse diálogo conosco, ele é terrível.
Você vai falando, você não presta, você não vale nada. Começa a brigar com você. Para que você foi falar, imbecil? Eu falei que não ia abrir a boca. Aí começa a bater na boca. É uma loucura. Muda essa comunicação, você vai conseguir, você vai vencer. Nós estamos aqui. Melhora essa coisa, porque a comunicação é fundamental para a unidade, para a união e unidade. E na igreja é a mesma coisa. Tem gente que só deixa para falar com o pastor quando a coisa virou crônica. É que eu não queria incomodar, ô infeliz. Agora que você está incomodando. Alguém chegou para mim e disse assim, pastor, é que eu não gosto de incomodar e tal. Aí eu falei, se você formar para ser dentista, quando uma pessoa tiver com problema no dente, porque é a minha situação atual, né? Ele vai te procurar? Vai. Você vai achar ruim? Não. Por quê? Porque eu me formei para isso. O pastor não acha ruim que a ovelha procure. O pastor acha ruim é que a ovelha procure todo dia e não mude de vida. Agora você vem, ouve, vai praticar, isso aí é a alegria do pastor. Então, tem coisa que a gente precisa comunicar. Quem confessa a tentação, não confessa pecado. Aí a pessoa vai se deixando, vai se afastando, vai sumindo. E outra coisa, confessou tentação, escuta o que vai ser dito para você se livrar dela. O senhor está me acusando? Não, foi você que falou que está sendo tentado. Então, eu estou falando a saída. Ache bons caminhos para você se ver livre disso. Sim ou não? Aí Jesus falou assim, tem que estar em mim. Então, essa comunhão é muito importante, nele, com o outro, etc. Aí Jesus falou assim, versículo 11, tenho-vos dito estas palavras, tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Você já imaginou uma alegria completa? Pastor, isso é utopia. Eu costumo dizer que crente deve ter no mínimo 2 corações. Um para ficar alegre com Jesus, feliz com Jesus todo dia, o outro você passa a sofrer as coisas. Mas um tem que estar alegre. Por quê? Consciência, sabei que o Senhor é Deus. Consciência, eu fui salvo. Você entendeu essa frase? Eu sou aquele de 30 anos atrás, que não valia nada, Ele me tocou, Ele me salvou, Ele me libertou. Eu estou salvo. Eu fui salvo da ira futura. Ele me tocou, Ele me salvou, Ele me libertou. Eu estou muito alegre por causa disso. Você não está alegre, não? Se morrer, vai para o céu. Tem que estar alegre. E essa comunhão, quanto mais eu aumentar a comunhão com Deus, com a igreja, mais esta certeza vai reinar em mim. Pastor, a gente reúne, fala que Jesus vai voltar, Jesus não volta. Irmão, Jesus vem para nós todo dia, nos visita todo dia, nos renova todo dia. Voltando ou não, eu vou continuar esperando Ele. Tem que ter consciência. Pastor, mas eu estou numa luta tão grande. Mas tem Jesus? Eu escrevi lá no meu Facebook, alguma coisa semelhante. Luta todo mundo tem. Todos, com Cristo ou sem Cristo? Todos temos. O Elon Musk tem luta. Sim ou não? O Carlos Slim, o Bill Gates, os caras mais ricos que tem por aí, o Bezos lá, tudo tem luta. Tudo. Com Jesus ou sem? Só que com Jesus nós somos mais que vencedores. Com Jesus a gente tem graça, com Jesus a gente tem força, com Jesus a gente tem direção, e com Jesus Ele usa tudo isso para promover o bem
para aqueles que amam Ele. Está entendendo? Dá para ser feliz? Dá para ter essa comunhão? Aleluia! Muitos pensam que ser crente é ter uma vida triste, ou que se mede a espiritualidade de alguém pela maneira séria, sem manifestação de alegria, sem o sorriso aberto, a boa gargalhada, o gostoso sentimento de bem-estar. A Bíblia não ensina assim. A gente é feliz, só que a gente não é feliz como era, porque aquela felicidade era passageira mesmo, não é ilusão não, era mesmo. Eu passei por lá, quem passou sabe disso, era mesmo. Agora aqui não, há um estágio, há uma coisa de ficar de Deus, de permanência de Deus, um gozo. Parece loucura mesmo, porque você passa certas lutas, certas provas, você chora na presença de Deus, você angustia, Jesus, tem misericórdia, ó Deus, lembra-te de mim, ó Senhor, e passa, mas está ali seguro, agraciado. Eu não entendo, é loucura mesmo, mas é maravilhoso, porque a presença está conosco. E aí você brinca, né? Eu sou brincalhão, era piadista, minha família é família de piadistas, de violeiro, sanfoneiro, catireiro. Sabe o que é catira? Irmão Zé Paulo. Família. Aí Deus me arranca lá das piadinhas, não sei o quê. Hoje eu sou brincalhão. É normal? Sim que é. Só que não para fazer coisas nojentas, falar coisas nojentas. Por quê? Porque Ele tocou na minha vida e santificou o meu caráter. Tocou na sua vida, santificou o seu caráter. Mas nós somos alegres. Meu tio Mané, você tem um tio Mané também? Meu tio Manuel, que fizeram aceitar Jesus umas 7 vezes, Tatinho, para morar no céu. Amava demais e amo. Vou ver ele na glória. Levantava de manhã assim, aquele rancho assim, cheio de terra, as coisas tudo assim. Ele chutava a cadeira e falava, vem cá, divina, vamos dançar. 5 horas da manhã. Família de brincalhão. Minha mãe dizia assim, minha mãe dizia assim, não tem nada para comer hoje. Aí eu levantava e falava assim, deixa que eu vou arrumar. Arrumava umas folhinhas de couve, achava um fubá num canto. Aqui o nosso almoço hoje, brincando. Irmãos, a vida já tem as suas dores. Nós temos que nos alegrar na vida. Nós temos que valorizar mais os sorrisos do que as lágrimas. Valorizar os momentos maravilhosos que nós temos. Nós temos Jesus, Ele está conosco. Ele é a alegria da nossa salvação. Você pode ser muito mais feliz do que tem sido, se começar a olhar para onde tem que ser olhado e viver uma comunhão reta com os santos e primeiro com Jesus Cristo. Amém ou não? Então a nossa alegria, ela tem que ser uma alegria de comunhão. Agora, quem peca se alegra? Sim ou não? A maioria erra, se alegra. Camarada lá tem uma esposa, traiu com uma mulher muito bonita e tal, não sei o que, ninguém ficou sabendo, ele fica feliz. Se alegra. O camarada rouba um banco, roubou 1 milhão de reais, ninguém pega, ninguém viu, ele fica feliz, ele faz uma festa. Sim ou não? Só que essa alegria, ela é duradoura ou ela é... Alegria por um feito, não quer dizer que Deus aprovou ele. A nossa alegria tem que ser em Cristo pelas coisas justas e corretas. O filho pródigo saiu de casa alegre. Agora eu sou livre, tenho dinheiro, posso fazer o que eu quero. Voltou? Triste. Mas aí recuperou a alegria de estar em comunhão com o Pai. Nós temos que medir a nossa vida, nós não temos que correr atrás de alegria. Nós somos alegres porque somos salvos.
Corremos atrás da salvação, do encontro, da manutenção da graça nas nossas vidas, aleluia. Por isso a alegria do Senhor é a nossa força. Entendeu as diferenças, sim ou não? Deve ser compartilhada pelos crentes em Jesus Cristo. Então a alegria é algo que se comunica, que se sente, que se percebe. Quando alguém encontra, por isso que, irmãos, é muito importante nesta lição você aprender que a sua comunhão com Deus, ela tem que ser o seu alvo principal. Comunhão com Deus, às vezes sem o almoço, sem a provisão do dia, a pessoa ainda é alegre. Jesus, não tem o que comer, mas eu tenho o Senhor. Nós já ouvimos quantos testemunhos destes. Só que às vezes quando a gente começa a enfrentar uma luta, a gente valoriza a dor, valoriza a falta. E nós temos um tesouro incalculável, que é mais do que comida, mais que vestimenta, mais que calçado, mais que tesouros dessa terra. Nós temos Jesus Cristo. Isso não é coisa de fanatismo, é uma coisa de consciência. Eu sei que eu era perdido, eu sei quem eu era sem Ele. Ele me tocou, Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me converteu, Ele me arrancou do lamaçal, um tremendal de lama, e me trouxe para uma rocha firme. Abanassocoria, Ele tirou tudo que não presta da minha alma, e me trouxe a sua doce presença. Esse é o meu tesouro, e é isto que jamais quero perder na minha vida. Amém ou não? Eu me lembro aqui do testemunho que eu já contei. Eu estava indo pregar em Navegantes, e encontrei um pastor querido no voo, e ele me contou que ele também estava indo pregar num lugar, e naquele lugar, aquela igreja fria, aquela igreja que o culto terminava 9 horas, se passasse 9h01, a maioria dos crentes levantava e ia embora. Muita gente quis, aqui, pastor, o senhor tem que terminar o culto mais cedo, porque não sei o que. Irmão, você não quer ser crente, problema seu. Mas quando eu era do mundo, a gente ficava pedindo a saideira até 1h da manhã, e o culto não pode passar meia hora. Eu quero ser crente, eu quero ser de Deus, eu quero que Deus tenha a liberdade de ser Deus e fazer o que Ele quiser. A gente vem para a igreja não para marcar horário, não. A gente tem que vir para adorar a Deus, para ter comunhão com Deus, para deixar Deus mover no meio de nós. É o meu pensamento, não vou mudar. Eu sou grato ao que Deus fez na minha vida mesmo. E não é um grato com palavras, é um grato com atitude, tem que ser. Aí ele disse assim, naquela igreja, tal, muito frio e tal, e Deus falou para mim, eu vou entrar nessa igreja hoje. Se Deus falou que vai entrar, porque ele não estava. E aí, chegou o horário dele pregar, criteriosamente, aquela igreja enorme em São Paulo, muito rica, ele pegou a oportunidade, irmão, aí começou lá dos bancos de trás daquela igreja enorme, Deus falou que ia entrar, né? Começou com os diáconos lá na portaria, lá, começou a falar em língua estranha. Aí, fileiras por fileiras, assim, de trás para frente, foi bum, 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 todo mundo falando língua estranha, foi vindo. Chegou no altar, o pastor presidente foi o primeiro a cair. Bum. Ele dizia que crente não cai, que Deus não faz isso, que Deus não faz aquilo, que não sei o quê. Ele foi o primeiro. Bum. Disparou línguas estranhas e a igreja encheu da glória. Bum. Todo mundo falando em mistério, aquela glória assim que... Aí foi passando a hora. Chegou 9 horas, a esposa do pastor estava assim, falou... 10 horas, 11 horas, meia-noite. E o pastor caído lá assim, lambuzando tudo assim, chorando. Meia-noite ele conseguiu balbuciar, foi essa a expressão que ele falou para mim na época. Umas poucas palavras em português. E disse, Deus, o Senhor pode tirar tudo da minha vida. Meus helicópteros, apartamentos, tira tudo que o Senhor quiser.
mas nunca mais me tire essa presença. A presença de Deus é o rico tesouro das nossas vidas. Que Jesus falou conosco aqui na quinta-feira, quando a presença vem, ela vem para ficar. E a gente tem que aprender a curtir ela, zelar ela, cuidar dela, manutenção que faz ela crescer. Porque essa comunhão me faz forte. Essa comunhão me traz tanta graça. Eu lembro uma vez, a primeira vez que Deus me pediu para ficar sem comer e beber dois dias. E como era a primeira vez, tudo muito diferente, eu novo convertido. E aí, Deus chegou à noite, que era para irmos para a chácara onde estava a Berenice. Foi um testemunho bem especial naquela ocasião, mas só falando dessa parte. E eu não fui porque eu estava fraco, meus braços tudo assim. E eu não conseguia, aí o Luciano chorava. E eu nunca chorou daquele jeito, era uma coisa espiritual. Depois, no desenrolar, nós entendemos tudo. Mas aí Deus, todo jeito eu fiquei, nós ficamos. E aí eu fui orar um pouquinho no quarto, aí eu fui dormir, a Luciana já estava dormindo. Quando eu fui dormir, Deus tomou ela em línguas estranhas, assim, uma língua bem fluente, bem profundo, bem contagiante. E eu fui virando devagarzinho, com medo dela acordar, parecia que Deus ia falar comigo. E aí Deus tomou a boca dela e falou: não te preocupes, ela está sob profundo sono. Eu te despertei para falar contigo. Era meu propósito que fosse aquela chácara, aí começou falando, depois outro dia a gente repete o testemunho. Mas o que eu quero chegar é, Deus falou assim: eu sei como tu estás, levanta as tuas mãos e vou te alimentar. Quando eu levantei as mãos assim, na ponta dos meus dedos foi entrando força. E foi vindo para o meu corpo. Parece que eu tinha banqueteado. Ele disse: mas amanhã tu vai ao lugar que eu falei. A comunhão traz alimento. E por fim, eu lembro que um dia nós morando na casa dos ratos, na Babilônia, que Deus falou que ia nos levar, ganhamos 20 almas para Jesus ali. E resumindo também, cheguei lá, ela grávida da Ana Carolina, assim, 8 meses mais ou menos. Aí, falei: almoço está pronto. Eu jejuava tanto, irmão, que era dessa largura mais ou menos assim. Almoço está pronto? Ela disse: como? Seu Magricelo, a água da cisterna baixou de novo. É aquelas bombas Naja que pega, né? Aí eu disse: pode deixar que eu arrumo isso. Aí ela disse: você, seu Magricelo, você mais o pastor Jesuel, você mais o Jesuel, não era pastor na época, você mais o Jesuel não conseguiu nem quase levantar a tampa dessa cisterna sozinho. Os dois, você vai levantar sozinho? Eu disse: o Deus de Sansão, brincando, é o meu Deus, pode deixar. Aí eu cheguei na tampa assim, irmão, peguei, levantei a tampa, parecendo que levantei uma tampa de jacá. Aí eu, como pode ser isso? Comunhão. Comunhão. Quando você anda com Deus, quando você está com Deus, isso Deus dá experiência para todos nós. Você está andando com Ele, brincando ou não, Ele está ali. Ele está lá. Nós temos que melhorar a nossa comunhão com Deus, andar com Ele todo dia. Andar com Ele de verdade, falar com Ele, ter momentos de orações maravilhosas, profundas com Ele, para comunhão, não é para pedir, não é para dizer: o Senhor esqueceu de mim, não. Comunhão: eu te amo, eu te adoro, o Senhor é tudo para mim, obrigado pela salvação, pelo meu nome escrito no livro da vida, porque o Senhor está na minha vida, Senhor, obrigado. Tem problema, mas tem Jesus, tem luta, mas tem Jesus, tem deserto, mas tem Jesus, Senhor, tem solidão, mas tem Jesus, obrigado, Senhor. Comunhão. As pessoas vão ver isso de uma certa forma na nossa vida, na vida da igreja.
eu te convido a ter comunhão com Deus e comunhão com a igreja do Senhor. Eles vão ver Jesus em nós. E o mundo vai saber que Jesus é o Salvador. Fique sobre os pés. Comunhão é uma palavra especificamente cristã e indica a participação comum na graça de Deus, a salvação de Cristo, a presença do Espírito Santo no nosso interior. E a partir desse direito que Deus nos deu de nos tornar filhos de Deus, nascidos de novo. O verbo da vida que se manifestou desde o princípio, teve como objetivo dar a todos os que crerem o poder de serem feitos filhos de Deus, fazerem parte da família de Deus. O mesmo verbo da vida que testemunhamos diariamente é aquele que concede ao homem a bênção da comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus. Deus quer nos dar comunhão. Vocês estão prestando atenção? Paulo dava grande importância à comunhão. Jesus também. Portanto, nós também devemos dar grande importância à comunhão. Que vocês sejam um. Que vocês estejam unidos. Nós vamos ler aqui DCM. Filipenses 2. Filipenses 2. Demonstramos ao mundo que fomos mudados, não primariamente porque memorizamos. Preste atenção nisso, por favor. Olhe para cá. Demonstramos ao mundo que fomos mudados, não primariamente, porque memorizamos versículos bíblicos, oramos antes das refeições, entregamos o dízimo do nosso salário e ouvimos músicas evangélicas. E sim, porque mostramos de maneira crescente uma disposição de suportar, perdoar e amar um grupo de pecadores semelhantes ao que fomos. Quem disse isso foi Mark Dever. Deus pôs essas pessoas em nosso meio, tanto para o benefício delas, quanto nosso. Elas são uma oportunidade para crescermos e um teste para a comunhão. Um teste para a comunhão. Será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade? Preste atenção. Você tem conseguido amar os seus irmãos? Será que nós temos conseguido tratar com dignidade os nossos irmãos? Em uma família, a aceitação não se baseia em quanto você é esperto, bonito ou talentoso. Baseia-se no fato de pertencermos uns aos outros. Defendemos e protegemos a família. A Bíblia diz: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns para com os outros. Deus, enquanto nos traz uma família, nos coloca numa família chamada família da fé, domésticos da fé. Deus está nos dando oportunidades de crescermos, de revelar o nosso amor cristão, o nosso perdão cristão, o nosso caráter cristão, a nossa mão estendida de cristãos, oferecer o ombro e ter ombros oferecidos. Está entendendo? Filipenses 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, diz Paulo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, é o grupo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Irmão, considerar o outro superior a si mesmo.
Aí você vai saber que necessita dele. Quando a gente não necessita do outro, é porque a gente considera o outro inferior. Está entendendo ou não? Se você considera o outro inferior, você não precisa dele. Mas se você considera superior, você precisa. Eu preciso do meu irmão. Eu preciso do meu irmão. Não atente, volte lá, 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas cada um considera os outros. Está ensinando a humildade para que eu considere. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, o que eu preciso, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo e tomou forma de servo. É a kenosis. Qual é a primeira virtude das bem-aventuranças? De Mateus 5, bem-aventurados humildes. Aquele humilde ali é a base de todas as virtudes das bem-aventuranças. Porque ser humilde ali não é um humilde que a gente tem imagem dele, não. É um humilde de esvaziar-se para precisar. Você não entendeu, né? É um humilde de esvaziar-se para precisar. Jesus pediria algo de nós que ele não tenha feito? Por favor, responda. Por favor, responda. Jesus pediria algo de nós que ele não tenha feito? Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele considerou os outros superiores a si mesmo. Por isso que ele tomou o nosso lugar na cruz e se fez maldito. Nós fomos mais para ele do que ele mesmo. É necessário ser uma igreja que se arrepende, uma igreja que precisa do outro, que ama o outro, que quer o melhor do outro, que quer que vá bem o outro. A Bíblia diz, preste atenção, traga a cabeça para cá em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando um inimigo tem fome, eu devo dar quando tem sede, eu devo dar de beber. Se um inimigo, eu devo tratar ele assim, e o meu irmão. E o meu irmão. É hora de ter comunhão. Comunhão com Deus, porque sem Deus não há comunhão verdadeira. E aí comunhão com os irmãos. Comunhão com a igreja, comunhão com o altar, comunhão com a forma do lugar onde Deus me colocou, comunhão para que a vida de Cristo manifeste. Que lição maravilhosa para todos nós. Senhor nosso Deus e Pai, ministramos aqui, ministrei a lição, que a glória do Senhor continue sobre nossas vidas, Pai. Aperfeiçoa a nossa comunhão, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo nos ajuda, nos dê graça para nos alegrar com os que se alegram, para nós chorarmos com os que choram, para nós andarmos também a 2ª milha, para nós darmos também a capa, para nós darmos de comer e de beber ao que precisa.